Vamos continuar a gravação. Ó, nós vimos aqueles documentos que vão ser levados a registro ou a transcrição no RTD. Nós vimos do 1 ao 7. Ó, isso é relevante, hein? Se os senhores estiverem com a lei aqui, vocês vão observar que ela vai reproduzir. Este é o artigo 127 da 6.015. E o 8 ao 17, 8 ao 17, é o 129. 129 da 6.015. Como isso aqui é muito relevante e cai muito na prova, eu vou ficar mais 10 minutos aqui e depois a gente vai continuando no processo do registro, que é muito simples porque nós já sabemos a estrutura dos livros. O que mais eu vou levar a registro e transcrição no RTD? Então eu vou colocar aqui 8. Os senhores deveriam fazer isso aqui, como eu fiz aqui do meu material. Vocês vão pegar uma folha também, vocês vão fazer isso, correto? O 8, contrato de locação. Aquela até ao 7 nós já temos o mnemônico, tá? Aqui também nós temos o mnemônico, mas eu não vou passar hoje, eu só vou escrever os elementos e depois eu falo o mnemônico. O mnemônico leva um pouco de tempo, mas ele é efetivo, a gente nunca mais vai esquecer isso. Mas eu vou passando com vocês. Contrato de locação de prédios. Contrato de locação de prédios. Os senhores se lembram quando eu faço aquele mnemônico do registro de imóveis? Qual que é o contrato que eu coloco dentro da caixinha do hipogloss? Vocês se lembram disso? Junto com a minha... Qual que é o contrato? Ele tem uma cláusula, vocês se lembram? Qual que é o contrato que eu coloco? É aquele que tem uma cláusula. Isso, é cláusula de vigência na hipótese de alienação da coisa locada. Então, é contrato de locação de prédios. O 9. Eu tenho alguns documentos. Esses documentos, vamos imaginar o seguinte. Eu promovi um depósito. Está na parte, nos contratos em espécie, o depósito é um dos contratos. Na parte lá do livro do direito das obrigações, contratos em espécie, nós temos o depósito. Eu fiz um depósito. Ou então, eu apresentei uma caução. Obviamente, a caução é em garantia. Tanto o depósito, eu fiz um depósito, então eu dei uma caução. Fiz um depósito ou apresentei caução. Obviamente, de uma obrigação contratual. Só um minuto aqui, por favor. A caução. A palavra é a caução. A caução. Eu apresentei a caução. Eu fiz um depósito ou uma caução para garantir o adimplemento de uma obrigação contratual. Quando eu promovo esse ato, tem um determinado documento que comprova o depósito ou a caução. E esse documento, portanto, é um documento decorrente comprobatório do depósito da caução da obrigação contratual. Esses documentos, eles também serão registrados ou transcritos no RTD, correto? X. Eu posso
apresentar também para registro, por exemplo, uma carta de fiança. Eu afiancei, carta de fiança. Essa carta de fiança é uma pessoa que alugou um apartamento e eu me apresentei como fiador. Essa carta de fiança, ela feita por instrumento particular, ela será registrada ou transcrita no RTD. Vamos todo mundo lá, todo mundo tem que passar por isso. X1, carta de fiança. Contrato, locação, serviços. Então, contratos de locação de serviços também serão apresentados. Estes, todos, eles têm uma regrinha. Foi aquela regrinha que eu lhes disse aqui no terceiro, no quadro anterior. Qual aquela regrinha? Do terceiro do quadro anterior. Eu escrevi especificamente. Eles serão levados a registro. Estes documentos serão apresentados para registro para surtirem efeitos perante terceiros. Estes documentos serão apresentados para registro para surtirem efeitos perante terceiros. Esses todos que eu estou falando. O 8, contrato de locação de prédios com a cláusula. Vou colocar aqui cláusula. Documentos decorrentes do depósito e calção de obrigações contratuais. Cartas de fiança por instrumento particular. Contratos de locação de serviços. O 12. São 3 contratos. Contrato, vou até resumir aqui. Compra e venda. Prestações. Contrato de compra e venda. Deixa eu ver a ordem que aparece aqui. Alienação, promessa, venda, móveis. Alienação, promessa de venda, móveis e alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Então, contrato de compra e venda, prestações, compra e venda em prestações, compra e venda em prestações. 13º inciso. Esses são simples. Os documentos que vêm de repartições estrangeiras, documentos estrangeiros, eu vou colocar documentos estrangeiros. Já estou fazendo um resumo aqui dos incisos estrangeiros. Com as respectivas traduções, mais traduções, para terem efeitos nas repartições públicas no Brasil. Efeitos, repartições públicas no Brasil. Esse aqui é o X3. Tem que fazer esse melhor. 1, 2, 3. O X4. Quitação, recibo e contrato de compra e venda. Eu vou colocar quitação, recibo, contratos de compra e venda de veículos. E penhor, vocês se lembram da pena sobre o veículo? Veículos. E penhor de veículos. Vamos imaginar que vocês importaram um determinado bem. Esse bem, por uma determinada razão, ele ficou preso na alfândega, na repartição aduaneira, né? Ele não pode haver o desembaraço aduaneiro daquele bem. Então, há o ajuizamento de uma determinada ação e essa ação, ela culmina com uma sentença, uma ordem judicial que ordena que a repartição, a Receita Federal, a repartição aduaneira,
pratique um ato administrativo, é uma ordem para que eles pratiquem um ato administrativo, liberando essa mercadoria. Esse ato administrativo, em cumprimento a uma decisão judicial para a entrega de bens ou mercadorias provenientes do estrangeiro, esse ato administrativo, praticado pela Receita Federal, em cumprimento a uma ordem judicial, e qual é o conteúdo desse ato administrativo? Entrega de bens e mercadorias, ele também será apresentado para registro ou transcrição no RTD. É o 15º. Eu vou vou fazer o seguinte. É porque eu não queria fazer dessa forma. Eu vou fazer assim. Obrigações contratuais. O 15º é porque só tem mais esses poucos. O 15º eu vou colocar aqui. Então, 15º. Atos administrativos. Atos administrativos. Eu vou enviar-lhes a foto. Em cumprimento de decisão judicial. Em cumprimento decisão judicial. Em cumprimento de decisão judicial. Para entrega de bens e mercadorias. Entrega bens, mercadorias. O XV1. Instrumentos. XV1. Instrumentos. Seção de direitos. Seção. Direitos. Crédito. Quitações, recibos, contratos de compra e venda de veículos e penhor de veículos. Falamos. Esses aqui. O XV é os atos administrativos em cumprimento a uma decisão judicial. Essa decisão judicial ela é sem trânsito. Pelas quais for determinada a entrega de mercadorias, de bens e mercadorias, entrega de bens e mercadorias. O XV1, 16, dos instrumentos de cessão de direitos, cessão de crédito, subrogação e dação em pagamento. Subrogação, dação em pagamento. E, por fim, o XV2, que é o 17, que é locação de imóvel, coisa móvel. Locação, coisa móvel. Vou fazer até melhor, eu vou fazer de azul. Deixa eu ver aqui. Locação de coisa móvel. Porque aí os senhores vão observar essa locação de móvel. Locação, coisa, móvel. É o 17. Ó. Isso aqui, do 8 até este aqui, ao 16, eles serão registrados para surtirem efeitos perante terceiros. Então, é esse aqui. Estes e estes. Eles serão registrados para surtirem efeitos terceiros. Este aqui não. Locação de coisa móvel.
Agora, vamos ver o seguinte. Nós temos contrato de locação. Contrato de locação. Vocês têm que fazer aí depois numa cartolina, como essas cartolinas aqui, ó. Fazer uma cartolina e pregar aí no quadro da parede de vocês, hein? Temos aqui o contrato de locação de prédios com a cláusula, né, de vigência na hipótese de venda. Documentos de depósito e caução, decorrentes de depósito e caução, carta fiança, contratos, outro contrato de locação, contrato de locação de prédios, contrato de locação de serviços, outro contrato de compra e venda, de alienação de imóveis, alienação fiduciária, documentos provenientes do estrangeiro com as respectivas traduções para surtirem efeito nas repartições públicas. Quitação, recibo, contratos. Contratos de compra e venda. Ó, aqui tem compra e venda. Aqui tem compra e venda de veículos e penhor. Atos administrativos em cumprimento da decisão judicial, instrumentos de cessão de direito de crédito e locação, aqui é locação, contrato de locação de coisa móvel. Também é um contrato, né? Locação, só que é móvel. Contrato de locação de móvel. Então, do 8 ao 16, eles serão registrados para produzir efeitos perante terceiros. O 17º, locação de coisa móvel. Isso, então, é o artigo, o parágrafo 1º do 435. Então, parágrafo 1º, 435. Contrato de locação de prédio, documento decorrente de depósito e caução de obrigações contratuais, carta fiança, contrato de locação de serviço, contrato de compra e venda, contrato de compra e venda. Então, tem um contrato, 2, 3, 4, 5, são 5 contratos. Locação, prédio de imóvel, móvel e serviços. Falou em contrato de locação, vai ser registrado para surtir efeitos perante terceiros, de prédio e de serviços, não de coisa móvel. Contrato de compra e venda, contrato de compra e venda. Os outros ali, atos administrativos, documentos estrangeiros mais as traduções. Então, isso aqui, depois a gente tem que apresentar um mnemônico para nós decorarmos isso. Então, vencemos essa seção dos atos que são praticados no RTD, os documentos que são levados a registro ou transcrição no RTD. Vamos lá? E agora, eu não deveria ter feito isso, mas eu apaguei o quadro. Nós vamos falar da seção 3. Mas não tem problema não. A seção 3 ela é bem rápida. Contrato de locação. Ok? Ó, essa ordem de serviço é a seção 3. Seção 3. Seção 3. Ordem de serviço. Nós já sabemos, na verdade, essa ordem de serviço, eu já lhes disse, eu já falei para os senhores. Nós falamos quais são os documentos que vão ser apresentados para a transcrição ou para o registro.
nós falamos os livros, nós falamos, já falamos a estrutura dos livros, e essa ordem de serviço, o teor, o conteúdo, ela é apresentada quando eu trato com os senhores dos próprios livros. Mas vamos passar mais de uma vez, porque isso vai reforçar com os senhores. Eu devia ter falado dela logo depois que eu falei, que eu fiz o quadro, mas não tem problema. Eu vou pedir para os senhores aí, por gentileza, pegar aquele quadro que eu lhes enviei, que é o quadro, que é esse quadro aqui. E a gente vai seguir por ele, tá vendo? Esse quadro aqui. Todo mundo aí com esse quadro no computador ou no celular. A gente vai seguindo por esse quadro. Eu não deveria ter apagado, mas não tem problema não. A gente vai seguindo por esse quadro. E eu vou fazendo a leitura, e aí os senhores vão observar que isso, na verdade, quando eu apresentei esse quadro dos livros, eu já lhes disse toda a ordem do serviço. Vocês se lembram que eu falei que a pessoa se dirige ao RTD portando um determinado documento, e ela faz um determinado pedido, e o primeiro ato que é gerado é um protocolo. Esse protocolo, vocês se lembram que ele tem um número de ordem? Todo mundo acompanhando aí, por favor. Todo mundo tem que acompanhar aqui, ó. Eu vou lendo para vocês, para que não haja nenhuma dúvida. Apresentado o título ou documento, ele pode ser tanto físico ou então eletrônico, foi apresentado lá no balcão do RTD. Esse documento foi apresentado. Ele vai ser apresentado ou para se promover um registro, e vocês se lembram que o registro ele pode ser tanto um registro integral, transcrição, um registro por extrato. Vocês estão vendo aqui, espécie resumo? Espécie resumo título? Então, esse documento foi apresentado para registro. Ou então, eu já havia apresentado um documento e vou apresentar um outro documento, por exemplo. Vocês se lembram que a carta de fiança era um documento que eu apresento no RTD? Vocês lembram da carta de fiança? Vamos imaginar que eu tenha celebrado uma nova carta de fiança estendendo o prazo em que eu serei fiador daquela obrigação. Se o prazo da fiança tinha um determinado, naquele documento original era de um determinado período, agora o prazo vai ser maior. Então vai ser, na verdade, não um novo registro, mas vai ser uma verbação estendendo a data do documento anterior, correto? Quando eu pratico isso, então eu posso praticar tanto um registro, e vai ser uma transcrição integral ou um resumido, como também eu posso praticar uma verbação. Então, apresentado o título para o registro ou a verbação, o que eu vou promover? Eu vou anotar no protocolo a data, no protocolo o número de ordem. Vocês estão vendo aqui, segunda coluna, dia e mês. A data da apresentação, dia e mês, sob número de ordem, obviamente, sob número de ordem. Natureza do título, natureza do instrumento. Tá vendo aí o que ele está falando? A gente já sabe disso. A gente já sabe as colunas. Natureza do título, natureza do instrumento. A espécie de lançamento, a qualidade do lançamento. É registro integral? É registro resumido? É uma verbação? Olha, a natureza do título é a qualidade do lançamento. Qualidade do lançamento, se é o registro integral, resumido ou a verbação. O nome do apresentante, Anotações, caso não vai haver aqui nessa hipótese, porque eu apresentei o documento, não há que se falar nesse momento agora em anotação e verbação. Essas declarações, essas informações relativas ao número de ordem, a data, a espécie do lançamento, o nome do apresentante, reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e a espécie de lançamento. Então, reproduzindo as declarações, número de ordem, data e espécie de lançamento. Número de ordem, data e espécie de lançamento, essas informações eu vou
inserir no documento que me foi apresentado. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, quando apresentar o documento ao protocolo, você vai preencher todas essas colunas do protocolo, número de ordem, dia, mês, data, natureza do título, qualidade do lançamento, o nome do apresentante, e você vai reproduzir algumas informações no título. Você vai estampar as informações no título. E quais são essas informações? O número de ordem, a data, aí vocês marquem aí com uma cor diferente, ó, vermelho. Número de ordem, data e espécie de lançamento no título. Título, documento, papel, correto? Isso é o sucedâneo óbvio, lógico da apresentação. Você reproduz no seu título as informações que você preencheu no seu livro protocolo, correto? Depois de protocolizado, protocolizou. O que você vai promover? Agora sim, eu vou promover o registro. Protocolizei o título, o documento, ele é redundante sempre. Então, depois do protocolo, eu vou promover o respectivo lançamento. Qual o lançamento? Vocês se lembram do que ele está falando? Qualidade do lançamento, espécie do lançamento, registro integral, resumido, averbação. Fiz isso. Então, eu fiz o protocolo, depois eu vou praticar o ato no registro. Gente, pessoal, eu acho que se a gente estivesse trabalhando no RTD, o que eu estou falando aqui agora com vocês seria no primeiro dia de trabalho de vocês. Vamos imaginar, quem sou eu? Falaria isso para vocês, né? Mas, na verdade, imaginem vocês que vocês estão contratando um estagiário para trabalhar aí um substituto no cartório de vocês. Isso que eu estou a lhes dizer é exatamente o que vocês vão falar para aquela pessoa que vai estar no primeiro dia no RTD. Ó, agora você vai fazer o quê? No livro 2. Então, você vai pegar o livro B, livro B, no registro integral, e você vai preencher o livro integral. Na coluna da transcrição, você vai escanear o documento e você vai lançar o documento para essa coluna C. Concluído o ato, será declarado. Então, depois de protocolizado, você vai promover o registro. Concluído o registro, será declarado no corpo do título o número de ordem, a data do procedimento. Então, você escaneou. Você, no título, você vai indicar o número de ordem, o número de ordem do livro B, correto? Porque não é do protocolo. O protocolo, a data do protocolo e a espécie de lançamento você já fez. Agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar o número de ordem do livro B e você vai dizer a data que você promoveu aquele ato. E geralmente vai ser a data do protocolo, mas pode ser que não seja. Só vai colocar, ó, o número de ordem e a data do protocolo. No documento, você vai emitir não sei como vai ser no Paraná, se vai ser um adesivo autocolante, ou então vai ser rubricado, ou vai ser por meio, você coloca numa impressora, mas isso não importa. O que importa é que no título você tem que constar o número de ordem no livro B, por exemplo, e a data que foi feito aquele registro. Depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos, será promovida nas anotações do protocolo referência ao número de ordem do livro respectivo, com data e assinatura. Ó, terminei de fazer o lançamento. Vocês concordam que eu fiz o lançamento agora? Eu vou lá naquela coluna, todo mundo aí, na terceira coluna, número e data da distribuição ou do registro. Mas esquecem essa distribuição por agora. Do registro. E vou completar com o lançamento que eu fiz lá no meu livro B, eu vou completar na minha terceira coluna. E vou assinar sempre, data e assinatura do oficial. Tá vendo? Que a gente já sabe como é que é. A gente só está linkando os pontos, fechando os pontos. Todas as folhas do título, todas as folhas apresentadas, recebem identificação do ofício. Então, todos os documentos apresentados, eles vão ter uma determinada identificação do ofício. Foi apresentado os documentos. 446. Apontamento no protocolo. O apontamento no protocolo é o número do protocolo. Vocês estão vendo aí, livro A, protocolo, número de ordem, tem o número 1 e tem uma setinha para baixo? Contínuo e sequencial. O protocolo não encerra no final do expediente. Então, o protocolo ele é infinito. 2, 3, 4, 5, 6, amanhã é o 7, 8, 9, 10. É isso que ele está falando. O número de ordem do protocolo, ele continua.
Você vai promover esse registro de averbação tão logo você tenha feito o protocolo. Ele é o consecutâneo lógico. Fez o protocolo? Faz o registro de averbação imediatamente. Vocês se lembram que quando você faz o protocolo, você lança no título determinadas informações? O número do protocolo, a data, a natureza do lançamento? Depois, quando você faz no livro 2, você também lança no título outras informações? Então, nessa primeira hipótese, depois da anotação do protocolo e do lançamento no corpo do título das declarações, que nós já sabemos quais são aquelas 3, número de ordem, data e espécie de lançamento do protocolo, nós vamos fornecer o recibo. Aí eu vou fornecer o recibo contendo a declaração da data, número de ordem no protocolo, indicação da data para a conclusão do ato. Então, a pessoa me apresentou o documento e eu retorno para a pessoa um recibo informando, né? O recibo, ele vai conter a data da apresentação, o número de ordem no protocolo e a data aprazada para a conclusão do ato. Depois de concluído o ato, o recibo original ele é restituído pelo apresentante e eu devolvo o documento para a parte. Olha que interessante. O documento ele não fica lá arquivado. Eu vou promover o ato, eu vou receber o documento, vou fazer uma série de lançamentos no corpo do título, tanto do protocolo quanto do livro B, por exemplo. O documento está comigo. O que eu entrego para a parte, para o apresentante? Um recibo dizendo o número do protocolo, a data do protocolo e a data que o serviço vai ser entregue. Quando o serviço estiver pronto, a pessoa volta com esse documento original e apresenta esse documento original e eu devolvo o documento que estava comigo para o apresentante. Ao término do expediente diário, será lavrado o termo de encerramento. Vocês se lembram que lá naquela parte geral eu disse que o protocolo ele é encerrado diariamente? E aqui nós temos que seguir as regras gerais. Ao término do expediente diário, será lavrado o termo de encerramento com indicação do número de atos apontados, data e assinatura do registrador. O termo será lavrado diariamente, ainda que nenhum ato tenha sido lavrado. Terminei diariamente. Isso, na verdade, é rotina do cartório. É a rotina do cartório. Vocês vão trabalhar no Paraná, vocês vão ter que saber a rotina do cartório. Não adianta contratar um escrevente. Ainda que vocês contratem um escrevente, vocês têm que saber a rotina. Então, queira ou não, a gente vai ter que aprender isso. Todo santo dia, a rotina do cartório, do RTD. Você tem que encerrar o seu livro protocolo. Você encerra o seu protocolo, você coloca a data do encerramento, você coloca o número de atos praticados. Ao término, será lavrado o termo. Como é feito isso? É o termo de encerramento. Então, todo mundo marca aí, termo de encerramento, número de atos, data, assinatura. O registro iniciado dentro do horário regulamentar não será interrompido? Isso nem se aplica mais, porque hoje você escaneia tudo, mas se terminou o horário, fim do expediente, e você está escaneando, você não vai parar de escanear a documentação, você vai terminar o registro iniciado, a prática do ato, dentro do horário regulamentar, ele começou 4h49, 4h59. Você vai continuar praticando esse ato, ele não será interrompido. Nos respectivos registros serão averbadas as ocorrências que alterem em relação às obrigações e às pessoas que nele figurarem. Vocês se lembram que eu falei, por exemplo, na carta de fiança? Aumentei o prazo. Eventual prorrogação de prazo. Vamos imaginar um contrato de penhor, uma outra situação e há uma alteração relativa a uma das pessoas que figura naquele documento. Houve uma alteração relativamente à pessoa, houve uma alteração em relação às obrigações. Isso aí a gente pode aventar, pensar em alguma situação, mas mudou alguma questão. Aquele documento apresentado, houve uma alteração relativa ao conteúdo, à natureza, ou relativa àquela pessoa, ou então ao prazo. Onde eu farei isso? Vocês concordam que eu farei isso naquelas colunas anotações e averbações?
Lançamento dos registros e das averbações nos livros é feito seguidamente. Vocês se lembram que no livro eu também tenho um número de ordem? Eu tenho no livro um número de ordem. Ele está falando coisas óbvias, mas a gente tem que saber disso. Eu tenho um número de ordem nos livros, então eu faço o lançamento seguindo o número de ordem. É o 451. O lançamento dos registros das averbações será feito seguidamente com ordem de prioridade de seu apontamento do protocolo. Pessoal, se o protocolo é 5 e eu tenho outro protocolo 6 e outro protocolo 7, eu vou ter no livro B um protocolo, um número de ordem, mas eu vou respeitar no meu. Eu não posso fazer o meu registro do protocolo 6 na frente do protocolo 5. Ele está falando isso, respeitar. 451. Ele está falando isso, respeitar a ordem do protocolo. Respeitar ordem do protocolo no registro. Do protocolo no registro. Se o lançamento for obstado por ordem judicial, isso é uma exceção, ou por dúvida. Então, por exemplo, se eu tenho um protocolo, já estamos terminando aqui. Se eu tenho um protocolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, obviamente eu tenho o registro número de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, número de ordem. Mas assim, nem sempre o número de ordem vai casar com o número. Eu só tenho que obedecer o 4, ele tem que ser feito antes do 5. Pode ser que aqui ele seja o 3 e aqui ele seja o 6, seja o 4. Não há correspondência exata. É isso que eu estou a dizer. Se o lançamento, por exemplo, for obstado por ordem judicial ou por dúvida, então vamos imaginar que o 4, ordem judicial ou dúvida, eu não promovi o registro 4, no número de ordem 4, no livro específico. Se o lançamento for obstado por ordem judicial, seguir-se-á os registros ou averbações seguintes regularmente. Tá, o 5 vai ser qual? Pessoal, o 5 vai ser o número 4. Concordam? O 6, o número 5. Por quê? Se for obstado por ordem judicial ou dúvida, seguir-se-ão os registros ou averbações seguintes regularmente. Os registros e averbações seguirão regularmente. Correto? Seguirão regularmente. Cada registro ou averbação será datado e assinado. Fiz o registro? Pessoal, mas a gente já sabe disso. Ah lá, não tem a data? O registro e a averbação será datado e assinado por inteiro. O registro terminou de fazer o ato, você já tem a data. Você data novamente o ato e assina. Terminou o expediente? Terminou o expediente, não se admite nova apresentação. Então, vamos colocar aqui, 452. Vamos colocar aqui, 452. O que está falando no 452? Datar registro, averbação, datado, assinado. Assinado. 453. 453. O título já registrado por extrato, levado a registro integral, ou se houver exigência simultânea para apresentar o duplo registro, você vai mencionar nas averbações e anotações essas circunstâncias. O que ele está falando é o seguinte. Eu vou tirar aqui a foto. Só mais 2 minutos e a gente termina a aula, tá bom? Ó, não mandei. O 453.
453. 453. Eu já tinha feito o registro integral. Vamos imaginar o registro integral. Não, por extrato. Registro por extrato. Agora, eu vou promover o registro integral. Me foi apresentado um documento e a parte, ela quer que seja feito um registro integral, a transcrição literal, transladação integral do documento, título, papel apresentado, ou, juntamente com isso, o registro por extrato, o resumido. Então, seria o duplo registro, que eles falam, duplo registro integral resumido. Integral resumido. O título que já é registrado por extrato, levado a registro integral, ou exigência simultânea pelo apresentante do duplo registro, obviamente integral e resumido. Integral resumido. Integral resumido. Demanda menção dessa circunstância no lançamento posterior. Você vai mencionar essas circunstâncias nas colunas anotações e averbações. Mencionar nas anotações, averbações. Simplesmente isso. E por fim, é o último artigo que nós vamos ver aqui, é o 454. Qual a outra obrigação? O pessoal acha que no cartório não trabalha, né? Mas a gente está vendo que é muita coisa para trabalhar, né? A rotina, ela é muito árdua. É uma rotina muito árdua. E sempre com muita responsabilidade para os senhores. Então, os senhores vão estar atentos aí à rotina. Por fim, essa é a última do RTD. Vocês vão comunicar à Secretaria da Receita Federal o quê? O registro de documentos que contenham, que envolvam alienação de imóveis. Alienação imóveis por instrumento particular. No documento, vocês vão constar a expressão emitida a DOI. Então, a maior parte da rotina, a gente já sabia, porque a gente já tinha visto os livros. Então, a gente observa que a pessoa apresenta, vai gerar um protocolo, depois vai promover o registro. O registro feito, ele impacta o livro do protocolo, e outras regras específicas. Iniciei, termino, logo depois do protocolo, faço o registro. Se tiver dúvida ou mandado judicial, eu continuo, eu não vou fazer o registro, mas o próximo protocolo, ele vai me orientar, vai me obrigar a promover o registro na ordem sequencial do número de ordem do livro. Vocês estão observando? Tinha o extrato, agora a pessoa quer o registro integral. Então, eu tenho que mencionar nas anotações e averbações que há um registro por extrato. A pessoa apresentou, ela quer tanto no livro B quanto no livro C. Eu faço a anotação e a averbação do livro B, a menção ao livro C. Na anotação e na averbação do livro C, eu faço a menção ao livro B. É um instrumento particular, compra e venda de imóvel. Vou emitir para a Secretaria da Receita Federal um comunicado. Correto? Não é isso? O oficial comunica à Secretaria da Receita Federal o registro de documentos que envolve alienação de imóveis, efetuada por instrumento particular.
Fazendo constar do respectivo documento, no documento, você vai constar naquele instrumento particular, no documento particular, hein? No instrumento particular. Documento, ele está falando, é instrumento particular. Que a DOI foi emitida, ou seja, a pessoa apresentou, não emitiu a DOI, não tem como promover o ato, correto? Ó, vamos terminar nossa aula por agora, porque já fizemos as nossas 2 horas. Tem 2 pontos, mas eles são relativamente rápidos, vai ser mais ou menos 50 minutos. Eu vou ver com os senhores, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou ter que viajar amanhã, vou fazer um curso, amanhã à noite, sábado, domingo. Então, eu vou ver se eu consigo operacionalizar 50 minutos para eu terminar essa sessão 4 e essa sessão 5 da notificação. Porque semana que vem nós vamos começar o RI, correto? E vamos vencer muita coisa do RI semana que vem. Vamos encerrar por agora e aí eu entro em contato com vocês. Eu vou encerrar a gravação agora, mas vocês permanecem aí para eu conversar com vocês. Só mais